Oi, meu nome é Vitória e nesse vídeo vou falar de como o Renascimento e a Reforma Religiosa ele rompeu com os valores e com a estrutura da Idade Média, com base no texto de Odair Vieira da Silva. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ela foi um momento de grande transformação, tanto transformações culturais, religiosas e científicas, que fez o ser humano ver o mundo de outra forma. Não só o mundo, também como a si mesmo e a Deus também. Na Idade Média, o pensamento principal era aquele pensamento teocêntrico, ou seja, Deus ele estava acima de tudo. Aí com isso a igreja ela controlava a educação, ela controlava a ciência e por muito tempo também ela controlou a forma como as pessoas elas enxergavam a natureza e o universo. Naquela época a sociedade ela era hierarquizada, né? E com isso a fé ela tinha uma prioridade sobre a razão, ou seja, a fé ela estava acima da razão. Silva lembra também que a cultura medieval ela valorizava muito a tradição e a autoridade, principalmente a da igreja. Aí com isso eles enxergavam o conhecimento como uma fonte divina que devia ser respeitada sem questionamentos. Mas com o passar do tempo, esse modo de pensar, né, pensamento teocêntrico, ele foi mudando. A partir do século XV surgiu o Renascimento Cultural, que ele foi um movimento que ele valorizava o ser humano, a razão e a experiência. Essa nova visão ela foi chamada de antropocentrismo, onde o homem ele passava a ser o centro das reflexões e não mais Deus como era antes, né? Os artistas e pensadores renascentistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo, eles buscavam compreender a beleza da natureza e do corpo humano. E os cientistas também começaram a observar e experimentar questionando explicações antigas. Esse contexto ele surge novos nomes como Copérnico e Galileu Galilei. Nesse contexto, Silva ele explica que o Renascimento ele representa uma ruptura cultural, porque rompeu, né, aquele domínio da tradição e abriu espaço para a autonomia da razão e o desenvolvimento da ciência moderna. Ao mesmo tempo, a reforma religiosa iniciada por Martinho Lutero, ela também desafiou a autoridade da Igreja Católica. A reforma, ela defendeu que cada pessoa ela podia se aproximar de Deus por meio da fé e da leitura da Bíblia, né? Sem depender da igreja para interpretar a verdade. Isso provocou uma grande transformação religiosa e social, abalando a unidade, o cristianismo da Europa. E mesmo com tantas mudanças, algumas ideias medievais elas continuaram presentes. A fé ela ainda é importante e muitos pensadores modernos eles continuaram religiosos. A igreja também ela continua tendo bastante influência política e cultural. Porém, o modo de pensar ele se transformou, né? O ser humano ele começou a ser visto como um ser que pode pensar, criar e descobrir por si próprio. Segundo Silva, essa postura ela marcou o nascimento da modernidade, em que a razão e a experiência humana elas ganharam um protagonismo. Portanto, o Renascimento e a Reforma eles representaram grandes rupturas com o teocentrismo medieval, dando origem ao antropocentrismo, né, que é o ser humano no centro de tudo, e a valorização da liberdade de pensamento. Esses movimentos eles abriram caminho para a ciência moderna, para novas expressões artísticas e para uma religiosidade mais individual. Por mais simples que seja, essa quebra, ela foi uma transição profunda, que transformou a maneira como o ser humano ele entende o mundo e a si mesmo. Como dizia Odair Vieira, né? A Idade Moderna ela foi o momento em que o homem deixa de olhar apenas para o céu e começa também a olhar para si e para o mundo ao seu redor.